Olá, eu sou o Túlio, estudante de licenciatura em teatro da UDESC, e esse vídeo refere-se às atividades realizadas por mim dentro do projeto de pesquisa Teatro e Prisão, Prática de Infiltração das Artes Cênicas em Espaços de Vigilância, coordenado pelo professor Dr. Vicente Concílio. Os objetivos foram de investigar, de forma teórica e prática, a inserção do teatro dentro desses espaços de privação de liberdade. E para isso, a ação do grupo de pesquisa foi principalmente na vertente mais teórica, por conta da Covid-19, né? Os encontros práticos e presenciais que a gente ministrava aulas de teatro para jovens e mulheres privadas de liberdade teve que ser interrompidos. Então a nossa vertente foi mais voltada para a questão teórica, de estudos de referências como livros, textos, artigos, peças de teatro, entre outros, e para debater, né, assuntos inerentes a essa área. Então a gente começou a estudar artigos de artistas que já ministraram aulas de teatro em espaços de privação de liberdade e fizemos também encontros virtuais com esses artistas para troca de experiências e discussões. Nessa perspectiva, tendo contato com diferentes referências e práticas artísticas em contextos de privação de liberdade, eu comecei a delimitar, a achar um recorte interseccional dentro desse grande tema do grupo de pesquisa, né, que seria o teatro e a prisão. Então eu comecei a investigar o teatro, a educação e as discussões de gênero e sexualidade na privação de liberdade. Então, como que essas áreas poderiam se intercalar, como que essas áreas poderiam se mesclar e como que isso gera uma prática de teatro dentro dessas instituições, olhando para essa perspectiva. Para isso, eu exponho aqui uma parte da pesquisa que ainda está em processo. Quando a gente começa a estudar essas referências de teatro e prisão, a gente percebe que a realidade carcerária na sociedade brasileira é alarmante. A gente percebe que esse sistema atua em uma parcela muito específica da população e que isso constitui um encarceramento em massa. Esse conceito é trazido pela Juliana Borges no seu livro Encarceramento em Massa, também de mesmo nome. E esse termo, né, esse encarceramento, ele afirma uma seletividade penal, sendo uma das consequências de um racismo estrutural que a gente vive no nosso país. E essa tensão, ela é ampliada, né? Ela amplia quando a gente olha para a diversidade de gênero e sexualidade dentro dessas instituições. Então, quanto à invisibilidade e o quanto à vulnerabilidade e marginalização desses corpos, né? Desses corpos trans, lésbicos, bis, gays, homossexuais. Então, esses corpos é como se eles sofressem duplamente na prisão, né? Além da pena criminal, a LGBTfobia institucional e estrutural condiciona para que esses sujeitos sofram diversos tipos de violência, tanto física, psicológica, sexual. Então, percebendo essa capacidade da arte, especificamente do teatro, de produzir outros sentidos além dos explicitados, de construir outros significados, né? Compõe-se isso uma das fissuras possíveis que escapam do controle dessas instituições. Então é como se o teatro inserido dentro desse lugar fosse uma fissura possível, né, para viver outras realidades. Esse é um pensamento trazido por Vicente Concílio no seu livro Teatro e Prisão. A partir disso, comecei a desenvolver, a estruturar um projeto de ensino-aprendizagem em teatro que ocorreria na penitenciária masculina de Florianópolis, quando for possível, quando poder, né, o encontro presencial, e junto com a população LGBTQIA+, dessa penitenciária. Intitulado Teatro e Memórias de Infâncias, esse projeto tem como objetivo explorar artisticamente as memórias de infâncias das participantes, né, para a criação de um espetáculo teatral e autoral que evidencia a elas e eles a própria capacidade simbólica de construção da linguagem teatral. Então a gente criaria uma dramaturgia a partir desses registros, né, dessas experimentações artísticas, das memórias de infâncias ressignificadas, né, no palco, ressignificadas pelo teatro, para posteriormente a gente encenar, a gente criar um espetáculo autoral que coloque elas e eles como protagonistas da cena, como protagonistas do palco, como protagonistas da criação. Então, nesse contexto de trabalho com teatro, estimular a reapropriação dessas identidades, dessas histórias pessoais, dessas memórias, contrapõe-se à lógica punitivista da instituição.
E esse é um pensamento trazido pela Caroline Vettori de Souza na sua dissertação de mestrado. E na perspectiva, então, de pensar esses outros futuros possíveis trazido, né, pela Caroline, e também essa perspectiva da arte como produtoras de outros sentidos, de sentidos outros possíveis, né, evidenciado pelo Vicente Concílio no seu livro, a gente afirma o teatro como tendo uma grande potência dentro desse sistema, né, e nesse contexto de privação de liberdade. Então, pensando no teatro como esse provocador dessas fissuras dentro do sistema, né, eu proponho esse processo teatral coletivo que dê autonomia de criação para aqueles que frequentemente, aqueles e aquelas, né, que frequentemente são silenciadas. Um processo que cria a possibilidade das participantes protagonizarem as suas próprias histórias, né, suas histórias ressignificadas por meio desse campo poético do teatro. A partir dessas experiências, eu percebo o teatro como um lugar potente de escuta dessas individualidades e propício para a criação de um coletivo. Então, o teatro sendo uma forma possível de infiltração dentro dessa privação de liberdade e também da heteronorma. Então, executar esse projeto na prática, né, esse projeto pedagógico, seria o próximo passo para a continuação dessa pesquisa, né, para a continuação dessa pesquisa prática junto à população LGBTQIA+, da penitenciária masculina de Florianópolis. Então, essa é a breve pesquisa, né, que eu estou compartilhando aqui no 31º SIC UDESC. Então, muito obrigado para quem escutou até aqui e um beijo.